continuaremos orando. Desde quando eu ouvi a notícia, eu tenho certeza que esse é o coração de Cristo. Um coração que se compadece, um coração que tem compaixão. Nós temos tido esse coração, amém, irmãos? Por isso, muitas vezes nós não estamos lá presencialmente, mas nós podemos sim lançar mão da oração, para que outros possam então ser abençoados e salvos pelo nosso Deus nesse tempo, amém? Aleluia. Eu quero compartilhar hoje com os irmãos. Talvez você está nos visitando aqui, eu acabei nem me apresentando para você. Meu nome é Janaína, eu sou pastora aqui na igreja junto com meu esposo. Pastor João passou por uma cirurgia bastante delicada, mas já está se recuperando muito mais rápido do que a gente imaginava. Graças a Deus, é a boa mão do Senhor sobre ele, amém? Então ele já está muito melhor do que no começo e ele manda um grande abraço para toda a igreja. E eu creio que na semana que vem vamos orar para que ele já esteja aqui, em nome de Jesus, amém? Mas, então, hoje por isso estou aqui, fui escalada para pregar e abençoar a sua vida da parte de Deus. E também quero te falar que, na verdade, a bem da verdade, não importa tanto quem está aqui na frente, mas sim o coração daqueles que vão receber. Que hoje o seu coração seja um coração receptivo, aberto, para receber a boa semente, que é a palavra de Deus, para o seu coração. Amém? Que você cultive isso. Então, eu quero falar hoje para você, eu sei que muitos anotam, e isso é muita bênção para você. O tema da ministração é até que a promessa se cumpra. Amém? Aleluia. Eu vou estar usando um texto da palavra que está no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 4 até o versículo 10. Nós estaremos fazendo essa leitura, que é o texto áureo dessa mensagem que eu estarei compartilhando com você aqui hoje. Mas antes disso, quero dizer para você que o tempo entre a promessa e o seu cumprimento sempre será um teste para nós. A palavra do Senhor nos mostra que o povo de Deus, nessa ocasião, desse texto que iremos ler, ele estava cativo, preso na terra do Egito como escravo. Mas eles tinham uma promessa, que eles então herdariam uma boa terra. Aleluia. As pessoas que estão aí no fundo estão me escutando bem? Ok? Amém? Aleluia. Então, nós como filhos de Deus, nós temos muitas promessas para a nossa vida. Diga amém. Qual é a promessa que Deus tem dado a você? Um filho? Ou uma restauração na sua saúde? Ou a restauração do seu casamento? Um ministério? Ou ainda a salvação dos seus familiares? A multiplicação da sua célula? Do seu discipulado? A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você já se apossou dela? Eu quero crer que sim. Israel foi conquistado, nessa ocasião, por um rei, Nabucodonosor, rei da Babilônia. E tudo o que Israel tinha foi devastado. Então, Jeremias, ele profetiza esse acontecimento que eu quero ler junto com você aqui nessa noite, amém? Vamos ler então. Eu vou ler aqui no meu texto, mas você pode acompanhar ali, se você não trouxe a sua Bíblia física, ok? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que elas tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo.
porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, diga 70 anos. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, que é viva e eficaz. Eu oro, Senhor, e declaro que todo aquele que crer nessa noite vai receber. Eu declaro, Pai, e profetizo que os corações estarão atentos para ouvir a tua voz, até que se cumpra a tua promessa na vida de cada filho neste lugar. Eu repreendo agora o acusador, aquele que vem para roubar a palavra, para roubar a semente. Eu declaro ser amarrado agora, em o nome de Jesus, e o povo do Senhor, nessa noite, prosperará. Amém. Como eu disse, o povo havia sido deportado, preso na Babilônia, e eles tinham a promessa de que sairiam dali e voltariam para Jerusalém para estabelecer o templo do Senhor. Então Jeremias fala desse tempo de disciplina que o povo teria. Um período de 70 anos. Um grande período, sim ou não? Muito grande. O que eles fariam ali durante todo esse tempo? E nós? O que nós devemos fazer até que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida? Diante disso, eu quero falar para você hoje algumas atitudes que nós, como filhos, herdeiros do Senhor, nós temos uma herança. A nossa herança é Cristo. E através dele, temos muitas promessas. Há pessoas aqui nessa noite que nem sabem, mas Deus quer salvar você. Mas você vai se dar conta disso na medida em que você estiver ouvindo a palavra de Deus. O Espírito do Senhor te convencerá e você será feliz. A primeira coisa que nós precisamos ter é uma perspectiva correta diante de Deus. Uma perspectiva correta dele e das circunstâncias, independente do que você esteja vendo ou vivendo na sua vida hoje. Então, circunstâncias contrárias, elas corriqueiramente vêm contra nós. O inimigo avança contra os filhos de Deus, mas ele se levanta para cair. Quando os inimigos de Deus e inimigo nosso se levantam e avançam contra nós, precisamos da palavra. Precisamos proclamar a palavra e dizer: se curve e caia diante de mim. Somos filhos de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Há poder de Deus quando você declara a palavra. Os inimigos se curvam e caem diante de você, que é filho de Deus. Lance mão da palavra. Olhe com os olhos do Senhor. Sabe, eu quero lembrar você que circunstâncias contrárias, ainda que você não veja nada a seu favor, Deus é quem abre e fecha portas na sua vida. Ele está por trás das pessoas, das circunstâncias. Mas pastor, e o inimigo? Sim, o inimigo tem poder contra nós, mas não contra o nosso Deus. Por isso, em Cristo, temos poder para resisti-lo e subjugá-lo. Por isso que ele foge daqueles que proclamam a palavra e que com seu coração crê naquilo que o Senhor já tem te entregado. Então, o inimigo sim nos resiste, mas ele só pode agir, irmãos, dentro do limite estabelecido por Deus. A gente vê na história
da palavra de Deus, na palavra de Deus, a história de José. José foi um homem que sonhou os sonhos de Deus. E quando ele contou para os seus irmãos ficaram tomados de inveja. E eles tiveram um plano horrível. E então lançaram ele numa cisterna, num poço, e depois o venderam, e ele foi como escravo para uma terra estranha, a terra do Egito. E lá, ele não quis se deitar com a mulher do patrão dele, por isso ele parou na cadeia. E na cadeia, José interpretou sonhos. E por causa disso, ele foi levado à presença de Faraó, que naquela ocasião também havia tido sonhos que nenhum adivinho conseguia acertar ou interpretar. Foi então quando Deus usou José e de escravo, ele se tornou, naquele mesmo dia, diante de Faraó, o governador e senhor da casa de Faraó. Saiu de uma situação e foi para outra. Eu contei essa história porque isso demorou para acontecer. A palavra do Senhor em Gênesis 45, no verso 4 e 8, conta que, passado um bom tempo, a terra teve fome. E o único lugar que tinha comida era onde José governava, o Egito. E então, todas as pessoas do mundo iam pedir comida para ele, inclusive seus irmãos, aqueles que o traíram, que o venderam. E conta a palavra nesse texto que José, ele preparou um momento especial para se revelar aos irmãos dele. E é tão interessante o que José fala para eles depois de tanto tempo. Então a palavra do Senhor nos mostra, diz assim: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. José está falando isso. E ele continua dizendo assim, a palavra diz: Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador. Olha a perspectiva que José teve diante de toda a luta que ele viveu. Vendo claramente aqui a soberania de Deus na vida dele. José poderia ter tirado satisfação com seus irmãos. Por que vocês me venderam? Eu era tão jovem. O meu pai me amava, eu senti tanta falta do meu pai, da minha mãe. Mas não foi nada disso que ele fez. Ele simplesmente teve uma perspectiva correta. Ele foi espiritual e não carnal. Sabe, nós precisamos, como filhos de Deus, ser homens e mulheres de Deus espirituais. Ver Deus nas circunstâncias e não nas pessoas. Porque muitas pessoas que vêm até mim conversar, falam porque o meu marido, ou é porque a minha esposa é isso, é aquilo, porque o meu líder, ou a pessoa que me discipula, porque os meus pais, mas nunca conseguem ver Deus usando as pessoas para trabalhar em você. Eu costumo falar isso sempre. O apóstolo Paulo, a Bíblia conta que ele tinha um espinho na carne, sim ou não? Sim. E ele orou. E Deus tirou? Não. Às vezes, terá situações nas nossas vidas em que algumas situações não vão alterar até que você seja moldado pelo fogo do Senhor. Pergunte para o Senhor: Senhor, me dê discernimento. Eu quero compreender o
que eu devo fazer para que essa situação seja transformada, mas não por mim mesmo. Que não seja a minha vontade, nem a vontade do cônjuge ou a vontade do meu pai, mas que seja feita a tua vontade. Essa é uma oração infalível para tudo na vida. Para casar, para ganhar dinheiro, para trabalhar, para se relacionar, para liderar, para influenciar vidas para o Senhor. Aleluia! Então José não foi tirar satisfação e nem culpou seus irmãos, ele teve essa perspectiva correta. Por que será que muitos desistem do casamento? Ou da liderança? Ou dos sonhos que Deus te deu? Porque não tem a perspectiva de Deus. Olham para as circunstâncias e não para o Senhor. Por isso muitos desistem no caminho. Não discernem o modo e o tempo de Deus agir. Essa é uma oração que tem que estar na sua língua. Senhor, me dá discernimento do tempo em que estou vivendo e do modo que o Senhor está trabalhando. Aleluia! Porque se Deus te deu um emprego, somente Ele pode te tirar de lá. Por que temer? O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Não temerei. O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Não temerei. Aleluia! A palavra nos diz, diga ao fraco, forte sou. Diga ao pobre, rico sou. O fraco não é você. O pobre não é você. Porque em Cristo, Ele te enriqueceu. Em Cristo, você é forte. Aleluia! A Deus compete o querer e o realizar na nossa vida. Diga, eu vou confiar na soberania de Deus. Aleluia! Outra atitude que precisamos ter é de ser produtivos. No tempo em que estamos vivendo, mesmo que seja no cativeiro. Diga amém. Vamos pensar, aquele povo estava preso e tinha uma promessa de que voltaria para a sua terra. Mas a realidade é que eles estavam exilados. Eles não podiam sair de lá. Eles estavam completamente sem recursos. Tinham perdido casas, rebanhos. E o que Deus mandou eles fazerem? Versículos 5 e 6. Edificai. Diga, edificai. Jesus disse isso. Edificai casas e habitai nelas. Pode colocar para os irmãos lerem, por favor. Plantai pomares e comei o seu fruto. Jeremias 29, 5 e 6. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Quer dizer, Deus falou para que eles se multiplicassem e não diminuíssem. Em vez do povo ficar chorando as mágoas, em vez de se lastimar, de se entregar à tristeza, desistir do futuro, para si, para sua família, o que Deus está mandando o povo fazer? Construir casas, investir no futuro, gerar filhos, constituir famílias, irmãos. Então, quando a gente passa por crise, infelizmente, a tendência é de entregar tudo e desistir. Mas não é isso que Deus tem para você. Eu trabalho com as crianças, o serviço espiritual, desde os 18 anos. E muitas vezes eu pensei em desistir, porque eu achei que eu não conseguia, que talvez alguém mais profissional fizesse o trabalho de uma maneira melhor para contar a história bíblica. Mas o Senhor não tinha isso para mim. Ele queria que eu perseverasse, que eu permanecesse. E Ele me disse, não estou à procura de pessoas talentosas,
mas sim de pessoas leais à minha palavra. E eu disse, então eis-me aqui. Não sei nem cortar um EVA. Mas o Senhor sempre coloca pessoas para cortar para mim. Aleluia! Porque Deus nos dá o melhor. O Senhor é bom. Então, quando você estiver em momentos de crise, o Senhor manda você investir na sua família, no seu casamento, nos seus filhos. O Senhor manda você avançar, crescer, multiplicar as células, evangelizar, ganhar famílias para o reino. Talvez você que nos visite não sabe o que é célula, mas aqui nós trabalhamos com células. Células são pequenos grupos que se reúnem durante a semana para edificar uns aos outros e convidar pessoas a conhecerem o amor de Deus. Essas reuniões são permeadas com a vida de Deus e com a sua palavra. Por isso, participe de uma célula conosco. Você que nos visita. Aleluia! Irmãos, não podemos ficar presos às circunstâncias. Em vez de reclamar, precisamos, pela fé, mudar as circunstâncias. Quer ver um exemplo? Briga de casal. Tá brigando lá, os dois, dentro de casa. Aí, de repente, tem dom, toca a campainha. Olha lá, é fulano. Na hora que vai, abre a porta. Oi, tudo bem? Vamos entrar. Quer tomar um café? Nossa, mas mudou. Não estava brigando e estava aquela... Você pode mudar as circunstâncias pela fé. Você domina. O diabo sai e você fica. Você pode sim dizer para as suas emoções descontroladas: aquiete-se, ó minha alma, porque se abate dentro de mim? O Senhor é a minha força. Principalmente as mulheres, nós fazemos isso sempre. Amém, irmãs? Mas os homens também precisam fazer isso. Porque é a palavra do Senhor que é a verdade. Não é o que estou sentindo ou o que eu estou vendo, mas sim o que o Senhor diz. E o Senhor me diz que o meu pensamento precisa ser o pensamento dele. Não é o que eu sinto, não é o que pessoas falam de mim, mas é o que a Bíblia diz ao meu respeito. A tua palavra é a verdade. A tua palavra me santifica. Eu faço muito isso, eu confesso muito a palavra. Minutos de confissão e de declaração bíblica transformam uma jornada na fé. Aleluia! Gostei do aleluia. É a nossa vez de mudar e dar resposta ao Senhor. Pode ser até que no momento a gente não está com vontade, sim ou não? Às vezes não dá vontade de orar, né? De ler a Bíblia, de buscar o Senhor, de ir para a célula. Mas vai assim mesmo. A vontade vai depois. Porque depois que você está lá, é tão bom. Aleluia! O Senhor transforma você. Porque é a palavra. Ele é fiel e garante o final da história. Então, quando você estiver passando por um cativeiro, o Senhor te diz: irmãos, seja produtivo, não olhe para as circunstâncias. Faça o que precisa ser feito e Deus te honrará. Eclesiastes 9:10. A Bíblia diz assim, pode projetar, para os irmãos lerem comigo, amém? Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Está aí estampada a urgência de fazer a obra de Deus. Aonde, pastora? Aonde você está. O lugar é onde Deus te colocou. Aleluia.
esse é o tempo de fazer o que for preciso para o reino de Deus. Nós estamos vivendo um tempo tremendo na história. Nunca tivemos tanta liberdade de voz ativa. Trabalhar fora, nós mulheres, liderar, exercer influência, contribuir com o reino. Diga, este é o tempo favorável de Deus para a minha vida. Aleluia! João 9,14, nós vamos ver aqui, Jesus, ele mostra que ele não é o único responsável por fazer a obra de Deus. João 9,14, diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Veja, ele diz, é necessário que eu faça. Cadê o texto? É necessário que eu faça? Não, que façamos. Aleluia! Então, nós fomos estabelecidos onde nós estamos para fazer grandes coisas para o Senhor. Você crê? Aonde você está plantado? Dentro da sua casa, no seu local de trabalho, lá na sua célula, nos lugares em que você está. Essa semana eu fui ao mercado e fui comprar alguma verdura, enfim, nem lembro mais. E na hora que eu estava passando, vi uma senhora chorando, porque tinha acabado de anunciar que era o Dia das Mães, né? Que está chegando o Dia das Mães. E ela começou a ficar chorando e meu coração já se compadece. E eu perguntei, me aproximei dela e falei, o que houve, né? E ela me disse, aí que ela chorou mais ainda. E ela disse que Dia das Mães, e ela perdeu a mãe dela há pouco tempo. E eu falei para ela, eu conheço uma pessoa que vai consolar o seu coração completamente. Cristo, o Salvador. E ela abriu os olhos e ela disse, eu preciso ser consolada. Convidei ela para estar aqui conosco, mas sabe, aonde você está? Não espere o momento ideal, ele não existe. O momento é agora. O momento é hoje de você fazer a obra do Senhor. Aleluia! A Bíblia também diz nesse versículo que Jesus fala sobre esse dia. Pode colocar para mim, irmão, o versículo? Eu já pedi, não está projetando? Para eles poderem ver, tá? Fala dessa necessidade de a gente fazer a obra enquanto é dia, porque vai chegar a hora em que não vai ser mais possível fazer. Será tarde demais. A nossa experiência no ministério com crianças, eu sou pastora de crianças, é um grande exemplo disso. As portas estão escancaradas. Os pais confiam na igreja para deixar as crianças irem para um encontro de 3 dias numa chácara, que começa sexta e termina domingo. Elas dormem lá. E nós vemos que as crianças estão se convertendo nas células, nos encontros, aqui no Domingo Kids, e elas estão alcançando seus pais, através do testemunho delas e das orações que elas têm feito. Estamos vivendo esse tempo de mover de Deus entre nós, irmãos. Mas não significa que será assim para sempre. Hoje as portas estão abertas, mas amanhã pode ser que elas se fechem. Algumas mulheres não se envolvem na liderança, na influência espiritual das vidas, principalmente das crianças, porque ficam esperando algumas coisas se resolverem na sua vida. Elas me dizem, primeiro preciso ver Deus fazer a obra na vida do meu marido. Só do marido, né? Ou ainda, estou passando por uma luta e por isso eu não posso liderar agora, não posso exercer uma influência espiritual. Eu quero dizer algo para você que eu digo para essas pessoas.
nós nunca estaremos prontos, preparados o suficiente para fazer coisa alguma diante de Deus ou para Deus. Se você está passando por momentos de dificuldade, a hora de dar resposta é agora. Mostrar para o mundo espiritual. Você não pode ser dos que retrocedem, mas sim daqueles que são pela fé. A Bíblia diz isso no livro de Hebreus 10:39. Por isso, quando você passa por lutas e guerras, eu quero te dar um conselho. Então entra para valer e mostra quem que é seu general. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Arregace as mangas. Posicione-se em fazer a obra do Senhor na sua casa. Na casa de Deus. Não perca essa chance de você honrar o Senhor e glorificá-lo na sua vida. Irmãos, é quando nós não podemos fazer por nós mesmos, é que Deus faz. 2 Coríntios 12:9, pode projetar. A palavra do Senhor nos afirma que o poder de Deus se aperfeiçoa na força humana. Se aperfeiçoa na onde? Fala na fraqueza. A sua fraqueza atrai poder. Vamos ler. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia! Essa é uma fé prática para a sua vida, independente da situação. Mateus 6:33. Esse versículo deveria estar memorizado no seu coração. Vamos ler. Buscai, pois, em último lugar, em segundo, como alguns enumeram por aí nas redes sociais. Toma cuidado, hein, nas redes sociais está cheio de ensino falso, contrário à palavra de Deus. Fique com a palavra. A Bíblia está nas suas mãos. O seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas é um pouco, algumas não. Todas são todas as coisas. Cuide das coisas do Senhor e Ele se responsabilizará por cuidar das suas. Eu sempre vivi isso. Toda vez que me acomete um espírito de temor, de medo, eu me lembro, primeiro é o Senhor. Primeiro eu vou buscar a Ele. Primeiro vou realizar a sua obra. As outras coisas ficam me seguindo por aí. Que outras coisas? Tudo que eu preciso. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele é meu supridor. É de paz que você precisa? Ele é a paz. É de alegria que você precisa? Nele você se regozijará. É de favor? Ele é o favor. Ele é o eu sou. Ele é tudo o que você precisa. Aleluia! Deus é gracioso e trabalha por você. Ele vai te honrar. Aleluia! Porque desde a antiguidade ainda não se viu, nem jamais se ouviu, de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam e confiam nele. Isaías 64:4. Sejamos nós aqueles que esperam no Senhor. Diga, Deus é gracioso comigo. Diga, Ele é fiel. Diga, Ele trabalha por mim. Aleluia. Quero te dar uma outra atitude prática para a sua vida, para que a promessa se cumpra, até que ela se cumpra. Não dê ouvidos a pessoas incrédulas, pessoas naturais, que vivem para o reino terreno. Palavra do Senhor em Jeremias 29:8 e 9, a gente leu,
não vou ler de novo, mas lá o Senhor fala que nós não devemos deixar profetas, adivinhos, sonhadores que falam segundo seus próprios desejos e não segundo Deus. Devemos tomar cuidado ao ouvir pessoas que não têm temor de Deus. Elas não devem dar direção para a nossa vida. Não devemos receber seus conselhos, porque vão contradizer o que a palavra de Deus diz. Eu já vi muitas líderes no nosso meio, mulheres comprometidas em servir ao Senhor, serem completamente desmotivadas ao ouvir esse tipo de pessoa. Certa vez uma líder ouviu assim: você está perdendo sua vida, seu tempo está passando, você ainda nem se casou, você poderia estar aí aproveitando a sua vida, viajando nos feriados, namorando, em vez de perder seu tempo na igreja. Essa é uma pessoa que não conhece a mente de Cristo, a vontade de Deus para a sua vida. Precisamos tomar cuidado com quem andamos e com quem ouvimos. Escolha quem vai falar na sua vida. Vou falar também aqui uma outra atitude de você confiar nos planos e na bondade de Deus. Parece óbvio, né? Mas muitas vezes é do óbvio que você precisa ouvir, porque você se esquece. Você se esquece que Deus tem um plano, que Deus é bom. Às vezes vou aconselhar pessoas e eu faço uma única pergunta: minha irmã, você já orou a respeito disso? Você já procurou saber se essa é a vontade de Deus para você? Ah, não, por isso que eu vim falar com a senhora. Mas eu não sou Deus. Deus quer se relacionar com você. Ele é bom para mim e para você. Ele tem para mim e tem para você. Mas precisa buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, a palavra do Senhor nos mostra que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salmos 34:8 também vai falar a respeito dessa bondade. Deus determina tempos e ciclos na nossa vida, mas exige fé de nós. É preciso crer que Ele é bom. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, é o homem que nele se refugia. O povo se esqueceu da promessa. Deus teve que levantar Daniel, depois de muito tempo, dar uma visão para ele, para mostrar: está na hora de voltar para Jerusalém. E mesmo sendo essa a vontade soberana de Deus, Daniel precisou orar e jejuar para que ela se cumprisse. Daniel 9, verso 2 e 3, narra esse acontecimento. A gente vê aqui a soberania de Deus unida à cooperação do homem. Em pleno cativeiro, Daniel poderia estar reclamando, mas ele teve uma outra postura. Ele buscou a Deus com oração e jejum. E Deus ouviu a sua oração, o seu clamor, lá no cativeiro. E o que a Bíblia diz? Que Deus veio ao encontro de Daniel. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, diga assim: Deus vem ao meu encontro. Amém. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Olha que lindo.
Hoje você precisa crer que Deus não nega favor a coração contrito. A oração de Daniel estava acompanhada de um coração quebrantado e arrependido. Esse é o Deus a quem servimos. O Deus de misericórdia e graça, que se compadece, que ouve. Nós vemos na palavra que depois que Deus deu ali ao povo a respeito do cativeiro, da promessa, Ele declarou que Ele tem pensamentos de paz e não de mal para os seus filhos. E Ele ainda prometeu ser achado por todos que o invocam. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor é aquele que vai mudar a sorte dos seus filhos. Foi assim com Israel, é assim conosco. Ainda que venhamos a errar, o Senhor ouvirá um coração quebrantado e contrito. Perto está o Senhor. Ele escuta quando você o busca. Mas eu quero te falar também que você precisa ver Deus nas circunstâncias para levar você para lugares altos. Diga assim: Deus quer me levar a altos lugares. Abacuque 3, 17 e 19 fala de uma figueira que não floresceu. E conta várias coisas que não aconteceram. Mas ele diz assim: o Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Em outras palavras, mesmo que o relatório seja completamente contrário, Ele é a sua fortaleza, e te faz andar altaneiramente. Você vai voar muito alto, quando você praticar, pela fé, o que a Bíblia diz. Esse texto se refere a esse caminhar ligeiro da corça, que chega ao ponto do desespero quando falta água para ela. Então é um animal ali do deserto, e quando ela quer matar a sede, ela escolhe o lugar que ela vai beber água. Corça não bebe água de poço, bebe água das nascentes do rio. Você precisa beber do Espírito Santo de Deus, se encher dele. Sabe, as corças superam dificuldades, busca o que for preciso para estar ali, nas nascentes das águas. A Bíblia conta que o Senhor fez os nossos pés como os da corça, pés firmes, que não vacilam, que vencem as dificuldades nele, por ele e para ele. As circunstâncias difíceis nos levam para o Senhor, para lugares altos. Nós somos chamados a viver acima das circunstâncias, ter os olhos no Senhor. Provações são apenas meios, irmãos, de nos levar para um lugar mais alto em Deus. Quando eu perdi meu pai há 2 anos, eu achei que eu não ia mais conseguir. Mas eu fiz uma oração e o Senhor me consolou. E eu passei por esse vale. E quando eu cheguei do outro lado, eu olhei e me vi em Cristo, infinitamente mais forte, mais poderosa em Deus para realizar milagres. Comecei a viver coisas que eu ainda não havia vivido.
aquele deserto me levou a andar em lugares mais altos. Comecei a fazer coisas que não fazia. Porque Salmo 18, 31, do verso ali, Salmo 31, 34 e 36. Eu quero ler para você esse versículo. Ele diz assim: pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força, aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu a meus pés a ligeireza das corças e firmou as minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Alargaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Todo o deserto que eu passei na minha vida, os meus pés se mantiveram firmes. Por quê, pastora? Porque continuei olhando firmemente para o autor e o consumador da minha fé, Cristo, o Salvador. O diabo não te resistirá. Circunstância não pode te prender. Mentira do diabo não retém a sua bênção. A promessa se cumprirá. Descanse no Senhor. Pessoas ansiosas, preocupadas, não alcançam promessas em Deus. A palavra diz isso: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sabemos que ansiedade é um pecado, é um mau hábito. Se você tem andado ansioso, é porque você ainda não se apropriou das promessas de Deus para você. Precisa se arrepender. Que proveito há em ficar ansioso? Diz a palavra, Eclesiastes 3:9. A ansiedade tira a sua paz e o seu descanso. Mas a Bíblia diz que tudo fez Deus no seu devido tempo. Ele é o Senhor do tempo. Descanse e reconheça. Deus tem um tempo para tudo. Plante e espere a colheita nele. Deus não poupou o seu filho, quanto mais aquilo que desejamos e precisamos. Aleluia! Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. A palavra do Senhor nos mostra que você tem muitas promessas. Eu gostaria de ainda orar com você e também declarar a palavra. Eu gostaria que você, aí no seu lugar, fechasse os seus olhos. Nós vamos orar agora. Você recebeu a palavra de Deus. Como sei que recebi, pastora? Se você acreditou, se você creu, você recebeu. E essa palavra vai trabalhar dentro de você, ainda que você se esqueça de uma coisa ou outra. Porque a palavra de homem, nós esquecemos e elas morrem. Mas a palavra de Deus, quando você recebe de todo o coração, ainda que você se esqueça, ela trabalha em você. Porque é Deus. Senhor, nessa noite, eu oro e abençoo cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada família, neste ambiente espiritual, preparado pelo Senhor. Eu oro para que eles tenham atitudes de fé, até que a promessa se cumpra. Que eles possam se apropriar daquilo que tu tens para eles. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero ainda liberar pelo Espírito a tua palavra profética para todos aqueles que nessa noite creem e confiam e descansam no Senhor. Essa palavra injetou fé no coração e por isso muitos aqui nessa casa estão cheios do Espírito. A graça do Senhor vai te bastar
para você ver a vitória. Você vai ser forte nele, e aquilo que você não pode, nele você vai poder. O Senhor quer que você receba pelo Espírito esse dom da fé, para realizar coisas grandes, além dos seus limites, além das suas posses, além daquilo que é natural, aquilo que você vê na sua conta bancária, ou na história da sua família. Deus quer que você veja pela fé, além dos seus limites. Abra sua boca diante do Senhor nesse momento. Comece a tomar posse das promessas de Deus para você. Eu profetizo na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Aqui há pessoas que estão esperando documentos serem assinados, casas serem transferidas. Eu profetizo transferências de riquezas espirituais e também naturais para a sua vida. Eu libero agora palavras de transferências de riqueza, transferências de posse, transferências de propriedades. Você nunca imaginou sair do aluguel, mas o Senhor tem para você posses de casas, casas e casas. O Senhor é aquele que vai prosperar a sua vida. As promessas se cumprirão. Você vai ver ao longo da sua vida. Ele saciará de bens a tua velhice, de sorte que a sua mocidade se renovará como a da águia. Alguns têm perguntado para o Senhor, alguns que estão aqui nessa noite, o Senhor me disse, e eu vou liberar essa palavra sobre você. Alguns perguntam: Senhor, como vai ser nos meus últimos dias, quando eu não tiver mais forças no meu joelho e nos meus braços? Assim diz o Senhor para você: creia, eu vou te dar aquilo que um pai rico e poderoso dá aos seus queridos filhos. Nessa terra você vai possuir casa que não construiu. Você vai comprar por preço muito mais barato do que está escrito no mercado. Vocês começarão a negociar, receberão lucros grandes por causa da mente perspicaz de Cristo em você. E pela sabedoria, você vai adquirir riquezas que o Senhor libera sobre vocês. Israel do Senhor, o Senhor libera sobre você nessa noite, de sorte que vocês reinarão sobre a terra. Eu quero que você, por alguns minutos, abra sua boca e comece a pedir coisas que você nunca teria coragem de acreditar, e que o Senhor pode te dar. Não porque Ele não está na sua dor e no seu sofrimento, mas também o Senhor te diz: porque eu também estou na sua exaltação, eu também estou nos lugares altos. Peça para mim, diz o Senhor, porque eu ouvirei. A sua história é minha história, é para a minha glória. Os seus vales, as suas montanhas. Eu vejo o Senhor desatando aqui muitos nessa noite. O Senhor está desatando você, homem. O Senhor está desatando você, mulher. O Senhor está desatando a sua vida. Comece a pedir ao Senhor, por causa da graça. Aqueles que creem, coisas novas e grandes começará a acontecer. Feche os seus olhos nessa noite. As coisas espirituais só podem ser compreendidas de maneira espiritual. Eu vejo uma grande corda, uma corda esticada muito grande, sobre a vida de alguns que estão aqui. Uma corda grande para você correr e ir aonde você não foi. O Senhor toca nas suas mãos nessa noite.
O Senhor toca nas suas duas mãos. Levante suas mãos para o céu. Eu vejo o Senhor tocar a mão aqui de muitos que estão aqui. Quem são esses muitos? Os que creem. Ora, basuri cantalabás. Eu vejo o Senhor tocar nas suas duas mãos com ouro e provisão abundante para você, para sua descendência, porque você tem falado ao seu coração: eu quero abençoar a casa do Senhor, que te trouxe até aqui. Ele está alargando você. Você não vai viver preso com rédea curta. O filho que o pai confia, ele deixa ir longe, porque ele sabe que você nunca vai fugir e se afastar dele. O Senhor vai te deixar ir em nome dele a lugares que você sequer imaginava. Ouse, diz o Senhor, ouse me pedir. Ele é Senhor de terra. Ele é o dono da terra e de tudo que nela há. Tudo pertence a Ele. Ele inclina corações de reis. Ouse orar, jejuar e esperar. Ouse acreditar no marido, você mulher, que quer se casar, num homem segundo o coração de Deus. Você que quer cursar uma faculdade dos sonhos, ouse acreditar, porque está escrito: não tendes porque não pedis. E quando pede é para gastar com as suas próprias vaidades. Mas nessa noite aqui, nós nos levantamos e com as nossas mãos dizemos: Senhor, é para a tua glória, para que teu reino cresça nessa terra, em nome de Jesus. O Senhor me mostrou alguns homens bastante preocupados. Dívidas, documentos a serem pagos, faturas. O lugar da preocupação está sendo nesse momento substituído pelo lugar do descanso. Você vai ter que repartir. Vai ter tanto que vai superabundar. Mulheres ansiosas, preocupadas, o Senhor fartará a sua alma no deserto. Deixe com que o Senhor trabalhe em você. Coloque a mão no seu coração. Quero que você confesse comigo e nós já vamos passar para o momento da ceia. Pela fé, repita após mim: eu declaro que Deus é quem abre e fecha as portas em minha vida, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Eu olharei para Deus, serei produtivo, mesmo nos momentos difíceis da minha vida. Tudo quanto me vier à mão para fazer, eu farei, porque no além, para onde irei, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Diga: eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas me serão acrescentadas. O Senhor tem um plano para mim. Ele usará pessoas e circunstâncias para me alargar e adestrar minhas mãos para o combate. Provarei e verei que o Senhor é bom. Levante as mãos o mais alto que você puder, com os olhos fechados. Diga: eu sou bem-aventurado, pois nele eu me refugio. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Não temerei. Aleluia! Aleluia!
Xarabacanta labaçou.